Bom dia, irmãos. Bom dia a todos aí. Que Deus possa continuar abençoando a cada um. Que Deus possa continuar agraciando a cada um. Amém? Vamos dar início à devocional aqui. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Lucas, capítulo 18, do versículo 18 ao versículo 30. Lucas, capítulo 18, do versículo 18 ao versículo 30. Um breve texto para nós aprendermos aí da palavra de Deus. Ok? Vou dar início à leitura. Diz assim, versículo 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais e no mundo por vir a vida eterna. Pai querido, nós estamos na tua presença, Senhor. Muito obrigado por este momento, muito obrigado por este dia, que o Senhor possa continuar nos abençoando e nos ajudando. Que neste dia, dia do Senhor, Pai, nós possamos reservá-lo para adorar e bendizer o teu santo nome. Senhor, peço neste momento que o Senhor possa iluminar os nossos corações, para que nós possamos entender a tua mensagem. Peço que o Senhor ilumine o coração dos meus irmãos, assim como o Senhor iluminou meu coração para que eu entendesse essa mensagem. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Essa mensagem aqui de Cristo vai dizer ao jovem rico e vai dizer sobre o perigo das riquezas. Esses são os títulos que estão na Bíblia, pelo menos na versão que eu tenho aqui, na revista atualizada. Então, vamos dar início. O texto começa dizendo: certo homem de posição. Certo homem, a Bíblia não nos traz, não nos menciona quem é este homem, mas ela vai nos dizer uma característica dele. E a característica que a Bíblia nos traz é essa aqui, de posição. Certo homem de posição. Ele tinha uma posição, ele tinha um status, ele era um homem de posses. E vale informar que apenas Lucas vai dizer que ele era um homem de posição. Então, vamos dar continuidade. Esse homem chega e pergunta: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele vai chegar de uma forma totalmente diferente do que era de costume no judaísmo. Isso era considerado uma adulação, uma bajulação. E por isso, eu acredito que ele tenha falado desta forma aqui, apenas para impressionar Cristo e para conseguir alguma coisa. Porque se era uma bajulação, então ele queria alguma coisa em troca. Então e o que vai explicar o segmento aqui: que farei para herdar a vida eterna? Ele vai perguntar isso depois de chamar Cristo de bom. Partindo disto, nós podemos entender que em todos os momentos, aqui depois nós vamos ver a resposta de Cristo, e em todos os momentos, em quase todos, Cristo é um pouco duro, é um pouco incisivo nas respostas dele. Ele responde de forma direta e objetiva, e quase sempre ele responde com uma pergunta.
às vezes ele responde de uma forma enigmática para que as pessoas não entendam mesmo que ele mesmo falou isso. Então ele vai responder da seguinte forma: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Ou seja, ele vai chegar e vai falar: por que você está me chamando de bom? Bom é Deus. Por que ele vai falar isso? Porque o nosso entendimento hoje, nós conseguimos compreender por que Cristo falou isso. Nós podemos entender que naquela época as pessoas não aceitavam Cristo como Deus. Nós sabemos que Cristo é Deus, mas aquelas pessoas não reconheciam Cristo como Deus. Conheciam Cristo como... Nem todos reconheciam, na verdade. Reconheciam Cristo como um profeta ou algo do gênero. Eles não conheciam Cristo como Deus. Por isso que ele vai falar, bom é Deus. Ele vai nos ensinar aqui que nada do que nós temos é bom. E tudo que tem de bom em nós, tudo que nós fazemos de bom, vem de Deus. Ele vai nos ensinar que sempre quando alguém chegar em nós e falar, nossa, como você é bom nisso, ou nossa, como você é bom naquilo, a nossa postura diante disso é dizer, como Cristo disse, bom é Deus. Assim também como fez o salmista no Salmo 86, no versículo 5, ele vai dizer, pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. No Salmo 119, versículo 68, vai dizer, tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. A nossa melhor postura diante de momentos como esse é glorificar o nome do Senhor e dizer que nós, na verdade, não temos nada de bom. Tudo que nós fazemos de bom vem somente de Deus. Então, que você possa dizer como salmista, quando você se encontrar numa situação dessa, tu és bom e fazes o bem. Declarar isso para o Senhor. Tu és bom e fazes o bem. Me ensina a ser assim também. Me ensina os seus decretos. Fazendo isso, nós vamos estar citando um atributo de Deus, que é a bondade. Um dos atributos de Deus, que é a bondade. E nós vamos estar pedindo isso a Ele. Senhor, divide isso conosco. E Ele vai fazer. Porque Ele faz, Ele é um atributo comunicável de Deus. Mas sempre lembre, apenas Deus é bom. Continuando o texto, Cristo vai questionar para aquele homem se ele conhece os mandamentos. E ele vai citar alguns aqui. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Então ele vai fazer algumas perguntas aqui e vai perguntar se ele conhece os mandamentos. Então, Lucas traz isso e em Mateus nós vamos encontrar mais um mandamento ainda, que ele vai dizer sobre amar o próximo. E apenas Mateus dos evangelhos sinóticos vai trazer isso. O que nós podemos observar é que Cristo citou a lei para servir de espelho para aquele jovem, para aquele homem se autoexaminar. E gostaria de aproveitar aqui para informar e para te fazer um convite, fazer uma indicação. Se você não viu as mensagens do Lucas Klinko, falando sobre a lei, lá em Gálatas, está tendo uma série de Gálatas, ele está trazendo alguns estudos para nós, para a nossa edificação, que tem sido muito, de fato, edificante. Se você não viu, dá uma olhada lá, depois, qual é a função da lei para nós. Continuando. O jovem vai dar uma nota, vai se autodar uma nota 9, uma nota 10. Ele vai dizer, eu conheço os mandamentos. Que ele vai dizer aqui, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Mas Cristo, ele vai chamar no íntimo dele. Cristo vai tocar no coração dele. Cristo vai tocar em um ídolo dele. Para aquele jovem, aos olhos dele mesmo, ele era uma pessoa boa, ele era uma pessoa legal, ele era uma pessoa que não matava ninguém, ele era uma pessoa que seguia, assim, os mandamentos e tal, conhecia os mandamentos. Na verdade, ele vai falar que tem observado. Então, ele é uma pessoa que conhecia os mandamentos. Aparentemente, uma pessoa boa. Mas Cristo vai tocar no profundo do coração, vai tocar no ídolo dele. Vai falar que falta uma coisa ainda. Tá, você tem ouvido tudo isso desde a sua juventude, mas te falta algo. Vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Então, Cristo não vai impedir aquele jovem de segui-lo, mas ele vai dar uma condição.
Ele só poderia segui-lo se vendesse todos os bens e doasse aos pobres. Isso nos remete a quando Cristo diz para não acumularmos tesouros na terra, lá em Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 21. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói e os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouro no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e não roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí está o teu coração. O coração daquele jovem estava nos tesouros dessa terra. O coração daquele jovem estava nos tesouros que ele tinha, nas posses que ele tinha. O tesouro daquele jovem estava nas riquezas terrenas. Todos os bens que ele possuía eram um ídolo para ele. E aqui eu gostaria de chamar a sua atenção para o seguinte: o problema não é ser rico. O problema é que quando nós temos um pouco a mais, quando nós em vez de ajudarmos os pobres, nós aumentamos o nosso padrão de vida. O problema não é ser rico, o problema é o que você está fazendo com essa riqueza. Será que a riqueza estava dominando esse jovem? Parece que sim. Parece que o dinheiro, ele não dominava o dinheiro que dominava ele. Mas então, vamos continuar. Esse jovem aqui, ele tinha esse problema, ele tinha essa ferida, ele tinha isso que precisava ser curado. E, como eu disse, algumas pessoas quando ficam ricas, quando começa a aumentar um pouco o padrão, quando começa a aumentar um pouco o salário dela, ela aumenta o padrão de vida, ao invés de manter o padrão de vida e ajudar a quem precisa. O dinheiro daquele jovem trazia para ele um certo conforto, uma certa segurança, um certo poder, e realmente isso traz isso aqui na Terra. Mas e quanto à eternidade? Vamos seguir nessa mesma linha. O apóstolo Paulo vai trazer na primeira carta do jovem Timóteo o seguinte: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Isso nós vamos encontrar em 1 Timóteo capítulo 6, dos versículos 17 ao versículo 19. Meu querido irmão, Cristo não está preocupado com o quanto você trabalha para ter um tesouro terreno. O que ele tem para você é um pedido de renúncia. Ele está nos ensinando que nada que nós conquistamos aqui é tão importante quanto ao reino de Deus. O ser rico não é pecado. O pecado é não ser rico para a glória de Deus. O ser rico não é pecado. O pecado é não ser rico para a glória de Deus. Fica explícito no versículo a seguir que este jovem, ele era rico, mas ele não era rico para a glória de Deus. Ele era rico para os seus próprios deleites, e tudo que ele possuía era de muita valia para ele, e não dava para desfazer isso. Ele não queria se desfazer disso. O texto vai dizer que ele ficou muito triste porque ele era riquíssimo. O texto vai dizer isto explicitamente, mas ouvindo estas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Tudo que aquele jovem possuía era muito valioso para ele. O texto vai dizer que ele ficou tristíssimo, como nós vimos aqui, ficou muito triste porque ele era rico. E este fato explica o que ele disse no versículo 21. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Aquele jovem não era convertido. Aquele jovem observava a lei. O compromisso daquele jovem era ser, na visão dele, alguém do bem, não matar, não adulterar, etc. Mas quando foi confrontado a renunciar aos seus ídolos, ele se entristeceu. Ele pode ter pensado, bom, se é só isso que me falta para ser salvo,
vai continuar faltando, pois eu não vou me desfazer das coisas daqui da terra. Eu não vou desfazer meus negócios, eu vou continuar trabalhando e vou continuar sendo rico. Ou ele pode ter pensado até, bom, pode ser que esse negócio aí de vida eterna, de salvação nem exista, eu vou dar valor aqui ao que está garantido e eu não vou arriscar no que é incerto. Este é o pensamento de muitos hoje. Posso dizer que eu já tive um momento em que eu pensava se tudo isso vale a pena mesmo. Será que negar tanto as coisas da terra, as coisas boas, negar tanto as diversões para estar na igreja em um domingo de manhã e à noite, negar aos meus familiares às vezes para servir a Cristo, vale a pena? Bom, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu creio na palavra dele como única regra de fé e prática. Acredito em todas as coisas que está escrito nela. Tudo que está escrito neste livro, tudo que está escrito aqui na Bíblia, eu acredito. E eu olho para homens como heróis da fé, os pais da igreja, os reformadores. E o mais importante, eu olho para Cristo, que deixava o pai e a mãe louco procurando ele. E quando ia ver, ele estava na igreja, ele estava na sinagoga ensinando, desde criança. Então eu vejo tudo isso e digo, vale a pena negar tudo por causa do Evangelho. Vale a pena negar tudo por causa de Cristo. Você precisa crer que a renúncia é crucial para seguir a Cristo. Mas vamos prosseguir no texto, partindo para o final aqui. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Cristo vai dizer que dificilmente um rico entrará no reino de Deus. E que é mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha, como nós veremos a seguir. Mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Cristo não diz que nenhum rico entrará no céu. Porém, ele traz um tom de impossibilidade, sim. Ao falar do camelo entrar no buraco de uma agulha, alguns afirmam que o termo buraco da agulha era um local de difícil passagem e que quando as pessoas estavam passando, os camelos passavam com dificuldade. Mas nós vamos ver no versículo 27 que Cristo traz um tom de impossibilidade, como eu disse agora. Ele traz um tom de impossibilidade aos olhos humanos e não de dificuldade. Então, ele vai trazer um tom de impossível mesmo. Então, não dá para sustentar totalmente essa teoria da passagem do camelo com dificuldade de passar. Ele vai trazer um tom de impossibilidade. Mas prosseguindo, as pessoas que ouviram aquilo aprenderam uma lição. Eles aprenderam que ninguém será salvo por mérito, que não é por meritocracia, e que somente Deus pode salvar. Porque eles vão perguntar aí no versículo 26. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? E Cristo vai responder no versículo 27, como eu citei agora há pouco. O que é impossível aos olhos humanos são possíveis para Deus. Confira aí comigo. Versículo 27. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Ele vai mostrar a eles que somente Deus pode salvar e ninguém se salva pelas suas obras e práticas da lei. Então, continuando o texto, Pedro vai dizer que eles deixaram as suas casas e seguiram a Cristo. E isso nos leva novamente a pensar sobre abnegação, sobre a renúncia para o reino, para a renúncia para Cristo. Esta declaração de Pedro nos faz entender que seguir a Cristo é algo de renúncia, é negar os próprios deleites em função do reino de Deus. Desculpa. Por fim, Cristo dirá que não há ninguém que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pai, ou filhos por causa do reino de Deus que não receba no presente muitas vezes mais e no porvir a vida eterna. E ele está falando sobre as recompensas espirituais e familiares, que são muito melhores do que qualquer outra bênção. O que ele quis dizer com isso é que o sacrifício de uma pessoa, a renúncia de uma pessoa em favor do reino, não obriga a Deus a conceder recompensas
materiais ou familiares durante essa vida, mas sabemos que no final de tudo valerá a pena cada renúncia. Amém? A conclusão que eu tiro desse texto aqui é que este jovem rico, ele era educado, inteligente e aparentemente bom aos olhos humanos. Mas, apesar de ser rico, ter uma boa reputação e um certo status, faltava algo para ele. Um dos evangelhos sinóticos, especificamente Marcos, vai nos dizer que ele veio correndo e se ajoelhou perguntando o que ele tinha que fazer para ser salvo. Confira comigo aí, Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 17. Ele vai dizer: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Então, esse jovem veio correndo. Isso dá a entender que ele tinha muita coisa, ele tinha muito status, tinha poder, mas faltava alguma coisa. Alguma coisa que as riquezas não preencheram no coração dele, faltava. E a gente sabe o que é isso. A gente sabe que o que faltava para ele era a certeza da salvação. Então ele vai chegar desesperado, vai se ajoelhar, vai falar: Bom mestre, que faço para herdar a vida eterna? E Cristo vai chegar e vai pausar, vai falar dizendo: Bom é Deus. E nós precisamos entender que tudo o que tem de bom em nós, em todas as boas obras que praticamos, tudo o que nós fazemos de bom vem de Deus. Esse texto também vai nos ensinar que nós precisamos renunciar muitas coisas que aos nossos olhos parecem ser boas. Nós perderemos a oportunidade de fazer muitas coisas legais e satisfatórias para nós, para seguir a Cristo. Este jovem provavelmente tinha um conforto absurdo e tinha tudo na mão. Ele mesmo mostra no texto mas ele mesmo vai mostrar no texto que faltava algo. E este algo o dinheiro não podia comprar. Este algo poderia ser bem duradouro para a vida terrena, mas este algo que ele tinha, que ele já possuía, nada poderia comprar. Não, esse algo que ele já possuía não era nem comparado, não era nem um pouco comparado com o que era eterno, com o que nós conhecemos, a salvação em Cristo Jesus. E daqui eu já gostaria de partir para as aplicações do texto. E a primeira aplicação é que nós precisamos, como diz o cântico, crer, observar e obedecer. Primeira aplicação: crer, observar e obedecer. Cristo irá falar acerca dos mandamentos e o jovem falará que observa tudo aquilo desde pequeno. O que você tem feito com a palavra? Você tem apenas observado e de vez em quando lido? Ou você tem ouvido, lido, estudado, meditando nela de dia e de noite e praticando na sua vida o que a Bíblia diz? Não adianta você crer, não adianta você conhecer apenas a lei. Você precisa obedecer o que a Bíblia diz. E como diz o cântico, esse cântico, do Inário Novo Cântico, número 301, crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Então a primeira aplicação é essa: você precisa crer, observar e obedecer. A segunda aplicação: renuncie o seu eu. Essa outra questão é que Cristo pôs à prova aquele jovem. Quando ele disse para vender tudo o que ele tinha, Cristo ele colocou aquele jovem à prova quando ele pediu para ele vender tudo o que ele tinha e doar aos pobres. E eu te faço a seguinte pergunta: será que de fato você tem renunciado tudo para o reino? Olhando para Abraão, por exemplo, eu vejo um exemplo gigantesco de renúncia. Ele demorou anos e anos e anos para ter o filho da promessa, e quando ele o teve, Deus o coloca à prova e pede para que ele sacrifique o seu filho. E quando Cristo coloca este jovem à prova, ele fala com todas... Ele não vai falar com todas as palavras, mas as atitudes dele vai dizer que o dinheiro era mais importante do que Cristo
e do que o rei. Por que eu digo as atitudes? Porque ele só ficou triste, ele não falou nada. E por isso, ele mostra que as coisas que ele tinha, tudo que ele possuía, era mais importante do que Cristo e o seu reino. Será que você teria a mesma disposição que teve Abraão? Ou você seria como o jovem rico? Será que você tem sido como foi Abraão, de renunciar o próprio filho? Ou você tem sido como esse jovem rico, que ficou triste na primeira oportunidade que ele tinha de conhecer mais de Cristo? Você deve entender que ser um cristão não é como muitos dizem por aí. Ser um cristão não quer dizer que você terá todas as riquezas que você quiser, que você estará em todos os eventos de diversão da moda, que você estará sempre feliz e que agora é tudo um mar de rosas. Para ser um cristão genuíno, você precisa renunciar o seu eu. Então, por isso, eu vou deixar essa segunda aplicação. Renuncie o seu eu. A terceira aplicação e última é que é para você que ainda não conhece a Cristo. É para você que pode ser que seja como esse jovem, que é uma pessoa muito rica. Eu gostaria de dizer que há salvação para você. Há salvação para você. Para você que apenas observa a palavra, mas ainda não declarou que Cristo é o Senhor da sua vida, ou já declarou que Cristo é o Senhor da sua vida, mas por algum motivo você se pega fazendo coisas que um cristão não faria e coisas assim. Para você que se assegura tanto no brilho da sua riqueza e acha que tudo isso, que se tudo isso acabar é o fim, há salvação para você. Esse jovem rico nos mostrou que ele não estava disposto a largar tudo que ele tinha na terra para ser salvo. Ele não estava disposto a perder a sua vida aqui nessa terra. Ele não estava disposto a perder todos os bens, todas as riquezas que ele tinha aqui nessa terra para ser salvo. Mas eu gostaria de dizer para você novamente, a salvação para você. Cristo disse que dificilmente um rico herdará o reino de Deus. Mas ele também disse que os impossíveis aos olhos humanos é possível para Deus. Então eu gostaria de te dizer mais uma vez a salvação para você. Não pelos seus méritos, mas porque Cristo tornou isso possível. Por mais que você se ache bom em algo ou bom em fazer algumas coisas, você precisa se lembrar que tudo que você tem de bom não vem de você e sim de Deus. Somente Deus é bom. E tudo o que vem somente dele é bom. A salvação para você. Somente em Deus, por causa de Cristo. Então eu gostaria de finalizar. Essas são as 3 aplicações para nossas vidas. Crer, observar e obedecer. Renuncie o seu eu e a salvação para você. Nunca se esqueça disso. Então eu gostaria de finalizar assim, dizendo que para você ser um cristão, para você dizer que é seguidor de Cristo, para você dizer que Cristo é o Senhor da sua vida, você terá que renunciar muitas coisas. Você terá que negar muitas coisas. Você precisará negar a si mesmo. Para seguir a Cristo, para servir a Cristo, você precisará renunciar o seu eu. Talvez você possa chegar e falar, mas o Evangelho não é uma prisão. O Evangelho é ser livre. Cuidado. Porque se você não deixar casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, você não é digno de Cristo. Você precisa reconhecer que os seus momentos de diversão não são e não podem ser mais importantes que os seus momentos para o reino. A sua liberdade consiste em servir a Cristo. E a sua liberdade consiste em seguir o que Cristo ordena. E para seguir a Cristo, ele te exige renúncia. Amém? Que Deus nos ajude e nos abençoe. Eu vou finalizar com uma oração e vou deixar um louvor aí que será como uma oração também para vocês aprenderem e se edificarem com isso. Amém? Vamos concluir, vamos orar.
Pai amado, nós te adoramos, Senhor. Nós te servimos, te agradecemos por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Nós queremos pedir ao Senhor neste momento que o Senhor possa nos ajudar, Pai. Que o Senhor possa nos ensinar a ser servos que te adorem em espírito e em verdade, Senhor. A ser servos que buscam o teu reino, que renunciem a nós mesmos, Pai. Nos ajude a ser servos, Senhor amado, que nos nega a nós mesmos. Nos ajude, Senhor, neste quesito. Nos ajude, Senhor, a negar a nós mesmos, nos negar para o mundo, Senhor, e viver para Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez,